Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou agora, no caso, só para comentar algumas questões de um material que eu vou colocar aqui na parte de baixo, tá? Relacionado à geometria com palito, né? É um estilo diferente de metodologia para a gente conseguir, vamos dizer assim, não inovar no ensino-aprendizagem, mas sim também fazer com que o aluno também compreenda a matemática no mundo real, né? No mundo físico também, porque muitos deles acabam tendo uma lacuna justamente porque a gente vê, né, que o ensino da matemática tem uma certa dificuldade para você trabalhar com professor de matemática no ensino regular, vamos dizer assim, no ensino médio, no ensino fundamental, né, na educação básica nós temos um certo tipo de trabalho. Então, essa forma aqui de metodologia é uma forma da gente conseguir trabalhar dentro de sala de aula com a geometria, né, em relação ao mundo físico, tá? E a geometria em si ela tem um certo problema, porque a gente vê que a geometria plana e até mesmo a espacial pior ainda, porque a espacial quase não se vê no ensino normal, e a geometria plana geralmente está no final do livro. E o que isso acontece? Geralmente o professor não tem tempo para poder falar isso daí, acaba passando, vamos dizer assim, por cima, então é uma coisa muito superficial e fica uma grande lacuna, né, para os alunos. Então, tem esse trabalho e eu separei algumas questões bem interessantes aqui para a gente formalizar, tá? Então, a primeira questão aí ó, é a questão 1C, tá? Que é essa daqui, certo? Essa 1C, ela faz referência à questão de que a gente tem, no caso, 9 palitos representar 5 triângulos, certo? Ou seja, nós temos aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então temos 9 palitos, tá? E conseguimos formar com esses palitos 5 triângulos, tá? Aqui no viu, aqui nós temos ó, 4 triângulos pequenos, né? 1, 2, 3, 4. E quinto, que é o triângulo grande, tá? Que é o maior. Então a gente consegue formar isso daí. Isso também tem uma maneira interessante do aluno pensar e racionar como ele poderia fazer isso daí. Porque se ele for fazer de maneira separada, ele não vai conseguir formar, né? Se for fazer de maneira separada, vamos dizer assim, não vai conseguir fechar, né, com os 9 palitos. Então, ele teria que ter um pensamento mais avançado para poder conseguir juntar elas e conseguir formar esses 5 triângulos aí, tá? Então, questão 1C, essa é uma forma que eu pensei de poder construir essa questão. Próxima questão é a questão 3B, tá? A 3B fala assim, um triângulo formado por 10 palitos, tá? Então eu peguei 10 palitos e pensei na seguinte hipótese. Se nós tivermos 3 de cada lado, já dá 6, ou seja, sobrou só 4. Então, isso acabou formando o quê? Por consequência, um triângulo isósceles, né? Porque aqui tem 3 palitos desse lado esquerdo, 3 do lado direito e 4 na base, que é a parte de baixo, tá? Então, 3, 6, 4. Isso aí, no caso, vai dar 10, certo? Então, a gente formou com 10 palitos um triângulo maior, né? Um triângulo de maneira consideravelmente grande e que seja isósceles, ou seja, tem dois lados iguais, tá? Dois lados medindo 3 e um lado diferente, tá? E tem até uma consequência na geometria euclidiana plana que esses ângulos aqui também seriam iguais, né? Os dois ângulos da base ali que tem coincidência com os lados semelhantes, lados congruentes, tá? Terceira questão é a 3C, tá? Que vem logo depois dela, que é formar um quadrado formado por 12 palitos, né? Então, um quadrado, ele é uma figura geométrica, né, que é formada por lados iguais, certo? Os lados deles são congruentes. Então, todos os lados deles são congruentes. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Então, todos os lados são iguais. Se nós temos 12 palitos, os 4 lados têm que ser iguais, então a gente pega 12 e divide por 4. Então, cada lado vai ter necessariamente 3 palitos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí vai dar necessariamente os 12, tá? Lembrando que a figura do quadrado, ele é necessariamente uma figura geométrica de 4 lados congruentes e os 4 lados também têm ângulos de 90 graus, tá? Que a gente chama de ângulos retos, tá? Muito importante também esse conhecimento para você aí, principalmente quem vai fazer Enem. Próxima questão é a 7, tá?
a 7, ela diz o seguinte: com 12 palitos de picolé, representar 5 triângulos de forma que eles sejam congruentes entre si, tá? Então a forma que eu pensei foi em formar 3 triângulos ali que compartilham o mesmo lado, tá? Então nesses 3 triângulos aqui juntos, nós temos aí que... Por que eu coloquei eles juntos? Porque se você para pensar, com os 12 palitos, né? 12 palitos. Se com 12, no caso, precisamos de 3 palitos para formar cada triângulo. Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12. Ou seja, ia formar apenas 4. Ia formar ainda, ia precisar ainda de 5, né? Então, dessa forma que eu construí, ela, os 3 triângulos ali compartilharam dois lados, né? Então, esse triângulo aqui compartilha o lado com esse, e esses dois aqui compartilharam com esse daqui. Então, acabam meio que sobrando ainda mais 2 palitos aí para a gente formar outro. E aí eu coloquei de maneira mais separada esses dois aqui, porque se a gente for colocar juntos até podia dar um certo desencontro aí, mas essa forma aí é uma construção bem interessante. E aí por que isso é congruente? Porque o palito, vamos dizer assim, palitos, por mais que no nosso mundo físico não vai ter milimetricamente o mesmo lado, mas assim, a olho ali, vamos dizer assim, mais superficial, nós vamos ver que eles têm a mesma medida. Então, quando a gente formar isso daí, vão ser triângulos congruentes entre si, né? No caso, como os três parecem ser iguais, são também triângulos equiláteros, tá? Então, a gente fez aqui, ó, 3 triângulos equiláteros aqui e 2 mais aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E a outra, essa aqui é bem interessante, porque a próxima é a 7A, tá? Que a 7A é essa daqui. A gente agora teria que tirar 3 palitos dessa daí, e formar 3 triângulos equiláteros, tá? Então, se a gente for voltar aqui, ó, a gente vai ver que tinha um palito aqui e 2 aqui. E justamente eu tirei esse palito e esses 2 aqui, tá? Com esses 2 retirados e esse daqui, o que aconteceria? Tirando esses 3 palitos, ia formar 3 triângulos equiláteros, né? 3 triângulos aí congruentes entre si, tá? Então, é uma forma também bem interessante. Ela ficou parecida com a primeira justamente porque eu não mexi na estrutura da forma, né? Vamos dizer assim, eu só retirei os palitos para justamente você também conseguir raciocinar que tirando esses 3 palitos ficaria apenas os 3 triângulos congruentes, tá? Bom, esse daí, tá? Essa questão aí foi a 7A, tá? Esse material tá na descrição. E bem interessante esse estilo de metodologia, né? Como já disse, é uma metodologia diferente porque ela trabalha em si o mundo físico com o mundo da matemática, né? Que a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir formar as coisas que está na matemática, tá? Mesmo você, por exemplo, pegar o teorema de Pitágoras e aplicar no mundo físico, você vai ver que vai dar umas pequenas diferenças, né? Justamente porque a gente não vai conseguir formar um ângulo perfeito de 90 graus e tal. Então tem esse problema, tá? Mas é um estilo de metodologia bem interessante que eu achei, tá? Que você pode levar para o ensino, um ensino, vamos dizer assim, básico, ensino médio, certo? É um estilo de metodologia bem interessante para trabalhar com os alunos, tá? E é isso daí, tá? Esse aqui é o meu canal no YouTube, Mafra Matemática, tá? E muito obrigado pela atenção. Valeu!